Senhoras e senhores, sou Leandro Marques, estamos aqui no mais um episódio do Com Podcast. Estou com essas três feras brabas aqui, tanta celebridade aqui nessa sala hoje que é até difícil de começar apresentações, mas eu vou começar com o meu amigo Jean, que é um cara, pode dizer que a gente tem uma amizade de infância, né, Jean? Passamos uma parte da adolescência juntos e somos amigos até hoje. É um cara que eu considero demais, respeito muito, tem um coração muito grande. Hoje, né, proprietário da DL Joias, CEO da DL lá, também está à frente da PAI ainda, gente. Não, PAI não mais. Mas fazia um projeto na PAI lá também, com esse cara aqui. Na minha frente, essa outra fera braba aqui também, um dos CEOs do Grupo 3C, uma empresa de tecnologia da nossa cidade. Tive o prazer de conhecer lá, cara, é um ambiente que é só você entrando lá para sentir o ambiente totalmente diferente das empresas convencionais, né? Lógico que lá tem o seu ramo de negócio, né? Uhum. Seu ramo de negócio, mas é diferente o ar lá, cara. Seja muito bem-vindo, Alan. Obrigado pela tua presença. E como não falar desse cara aqui, Felipe Silvestre, a lenda da cidade aqui. A máquina. A máquina. Felipe, uma honra imensa ter você aqui, cara. A gente sabe a correria que é teu dia a dia. Felipe, que é treinador, mentor de grandes empresários, não só na cidade, na região aqui. Hoje está com... Inclusive, tô aqui. Tem um na frente aqui. Um aqui. Hoje está com 100 treinamentos da cidade aqui, né? Silvestre, né? Cara, muito obrigado pela tua presença. E hoje, né? E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre escolhas. Com certeza nenhum de vocês está aqui hoje, deitou na cama uma noite e falou, amanhã eu vou ser dono da DL Joias. Amanhã eu vou dar mentoria para grandes empresários. Eu vou criar uma empresa de tecnologias. Tudo foram escolhas que vocês fizeram, algumas escolhas totalmente assertivas e com certeza algumas erradas, mas que levou a chegar nesse case de negócio que vocês têm hoje, né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês assim, o que você acha que realmente leva a pessoa a ter uma escolha boa? E assim, como que ela fala, eu decidi fazer tal coisa, o que você acha que ela precisa ter necessidade? Eu me dispus a fazer isso aqui. O que eu devo... Será que essa escolha é correta? Vou começar por você, Felipe. Cara, primeiro quero agradecer, Marcos, obrigado, cara, pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui, cara, nesse episódio, nesse projeto que já é um sucesso, cara. Tenho certeza que isso aqui vai se tornar uma lenda aí de Guarapuava, região, Brasil. Você sabe que isso aqui não tem limite, né? Não tem nenhuma porteira, né? Tem uma palavra a palavra marco, ela vem, o marketing, né? O marco é uma delimitação. Então é uma construção de marketing, né? Começou, essa aqui é a minha marca. A marca vem de marco. Eu coloco um ponto lá e eu digo, até ali vai o meu território. Cara, eu profetizo na tua vida que isso aqui não tem marco, cara. Amém. Isso aqui vai estourar e vai chegar em todos os lugares e vai cumprir a missão que você colocou para nascer quando um dia brotou um sonho no teu coração. Quero agradecer o Jean por estar aqui, é um irmão meu, o Alan, um cara que eu conheci há pouco tempo, que já me surra lá no jiu-jitsu. Mas tá bom. Tô indo leve, né? Tô indo leve. Eu vou pegar ele no Mundial lá, tá na mesma categoria. Eu vou baixar de categoria, Felipe. Eu não quero lutar de você, não. Cara, assim, primeiro ponto, cara, a escolha, né? Qual é a escolha que eu faço e de onde nasce uma boa escolha? Eu acredito que a boa escolha ela nasce primeiro da falta de algo. Quando você idealizou isso aqui nasceu, brotou no teu coração e era baseado numa falta. Você olhou, porque existem outros. Se a gente for pesquisar aí na internet, nós temos quantos podcasts, né? Quantas pessoas querendo fazer, mas você quando colocou aquilo, você falou, cara, falta isso. Primeiro ponto do ser humano precisa nascer a falta. Cara, eu não tenho isso, eu quero ter isso. Quando eu era borracheiro e eu quis não ser mais borracheiro, nasceu na falta do que eu não tinha. A partir da falta, eu comecei a ter vontade. E a partir da vontade, eu entrei em ação. Então, as primeiras escolhas, elas devem nascer numa falta. A gente é que coloca, muitas vezes, escolhas baseadas em acaso. E aí, o acaso você tem, cara, é como aquela passarela que nós falávamos aqui em off, que você vai saltar lá em pêndulo e você não sabe o que vai ter lá embaixo, né? Você vai saltar e você vê o abismo. Quando você define o acaso, você tem duas possibilidades. Uma delas é você aprender com aquela decisão, que muitas vezes ela é assertiva ou não, ou você conta com a sorte. A maior parte das pessoas, quando definem o acaso das escolhas, elas culpam e elas categorizam o acaso como uma sorte. Se der certo, beleza. Se não der, beleza. Elas não aproveitam a oportunidade das escolhas que fazem, sendo elas certas ou erradas. Mas, cara, respondendo a tua pergunta, para deixar todo mundo falar, né? Cara, para mim nasce da falta. Cara, eu só faço uma escolha quando tem uma falta.
E aí da falta uma vontade, da vontade uma ação. Show de bola, excelente. E você, Alanzeira? Assim, Leandro, obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com todas essas feras, com meus irmãos de tatame, o compadre Jean, que a gente conheceu agora também. A gente já bateu, porque também é turbeiro. Então, cara, você juntou 2 turbeiros e 3 jiu-jiteiros, vai dar algum tipo de problema. Seja merda, mas vai dar problema. Vai. Vamos fazer alguma coisa, vai sair. Mas assim, eu acho muito importante essa tua iniciativa. Eu acho que você carimbou o Com aqui como uma marca tua. E só assim, contando uma história breve que eu vivi ano passado. No final do ano passado eu fiz uma imersão lá em São Paulo e a gente falou muito sobre marca, sobre construção de branding, marca. E de onde é que vem essa história toda? Como que nasceu a marca? A marca antigamente não existia. Então, os fazendeiros tinham seu gado trancado dentro de cercas e num belo dia tinha uma vaca minha que pulou a cerca e parou na tua fazenda. Eu bati palma lá na fazenda do Leandro e falei, ô Marcos, essa vaca que tá ali no canto, ela é minha. Ele falou, não era. Eu falei, não, é minha. Ela tava na minha fazenda ontem aqui, do meu gado. Não, ela não é tua. Ela tá do meu lado. E aí, como é que resolvia? E a partir disso, dessa necessidade de diferenciar o mesmo produto ou coisas similares, mas identificar, que nasceu a marca. Começaram a marcar o gado e é ali que nasceu. E você deixa a tua marca aqui, não só em Guarapuava, mas em muitos lugares fazendo esse tipo de iniciativa. Trazendo pessoas, inspirando pessoas. E eu espero que todo mundo que assista esse nosso podcast consiga capturar alguma ideia, algum insight para levar para a vida, porque com certeza isso aqui é transbordar. E o Leandro está fazendo isso, então parabéns. É muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa contribuir com um pouco de vivência, não tanta quanto do Felipão, que é treinador. Não sou treinador, sou só empresário que vai contar um pouquinho de história aqui. Espero poder contribuir. Eu concordo muito com o que o Felipe falou, acho que a fala foi extremamente completa. Na nossa vida a gente tem que fazer muita escolha. E a escolha ela começa a partir do momento que você acorda. E você tem que decidir se você vai trabalhar, se não vai. E eu compactuo muito com essa necessidade, com essa falta, principalmente porque eu sempre fui um cara que não tinha plano B. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a minha vida, eu tinha na minha cabeça que aquilo precisava dar certo. E a minha escolha era fazer dar certo todos os dias. Óbvio que a escolha, quando você entende se ela é certa ou errada, ela vai sendo moldada ao longo da sua vida por princípios e valores que você vai ganhando desde a infância. Tem algo que vem no teu berço, depois você começa a ter mais discernimento, você começa a aprender o que é o certo e o que é o errado, e é aquilo que vai te direcionar. E tudo o que a gente faz de escolha no final do dia, ainda existe um cara maior que está lá em cima nos apoiando e nos direcionando. Eu acredito então, muito nisso aí. É não somente os nossos princípios, nossos valores, a nossa falta, a nossa necessidade, mas a gente ter um propósito e a gente tem um cara que está guiando lá em cima, então é confiar nisso. E às vezes uma escolha que, fiz algo que hoje não fez tanto sentido ou parece que eu errei, cara, em algum momento isso vai fazer sentido e pode ser que aquilo ali esteja te preparando para algo muito maior. Então eu enxergo assim. Show de bola. Você, Janzão? Cara, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho da história, como o Alan falou. Cara, né, completando o que o Felipe falou ali, que Deus abençoe muito você, cara. Amém. Que você vá muito longe, mas principalmente que isso aqui seja um canal de bênção na vida das pessoas e que verdadeiramente gere transformação. Já nos conhecemos há longos anos. Você é um cara que já me ajudou muito. Igualmente. Já fez muito por mim, né? O Felipe aqui também, um cara que já me ajudou a tomar muitas decisões. Do Alan não posso falar muito, porque eu conheci ele agora e o cara é grandão, então é melhor eu ficar mais quieto, né? Pelo menos não falar mal, né? Pelo menos não falar mal. Já é uma grande vantagem. Então é uma honra estar aqui, que de lugar desses aconteça algo que aconteceu ontem. Eu até postei hoje no meu Instagram, um grande amigo meu, um cara que já me ajudou muito também. Nós estávamos num evento nosso em 2023, o Felipe estava lá, dando uma palestra, e o Felipe fez uma dinâmica nesse evento. Foi algo muito emocionante, muito impactante, tudo o evento que aconteceu lá, né, Felipe? Inclusive antes, temos marcas que envolvem a família, né, do que aconteceu lá. Temos. Mas algo que aconteceu lá dentro desse evento se tornou um livro. E ele finalizou o seu livro ontem, está com a impressão de 2.000 exemplares do livro, e esse livro vai transformar gerações. E nasceu lá dentro de um lugar que nós não imaginávamos que isso ia acontecer. Então, que isso possa acontecer através desse ambiente aqui.
Que Amém, pessoas possam escutar algo aqui que vire a chave na vida delas. Que elas tenham um resultado através do que elas escutaram aqui, que elas vão aplicar e vão ter suas vidas transformadas. Mas falando sobre a decisão, que é a tua pergunta, Eliandro, muitas pessoas acham que a decisão é algo que é o final, que é o teu destino. Ah, não, eu tenho que tomar uma decisão aqui 100% correta e assertiva, porque isso vai mudar a minha vida. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente a decisão ela é um caminho. Isso eu acredito muito nisso. É um caminho para você chegar mais longe onde você está hoje. Só que é de caminho em caminho, de passo em passo. Eu me lembro muito bem que quando eu viajava de caminhão e a decisão que eu tinha que tomar naquela época, aos 29 anos, era, será que eu vendo meu caminhão que valia 60 mil reais na época? E era tudo que eu tinha. E eu vou fazer o que se não der certo? Até que um dia eu tomei a decisão de realmente vender o caminhão e investir no meu negócio. Né? E a decisão nada mais é que você lutar contra o teu medo. Essa é uma das maiores decisões. É você lutar contra o teu medo. Para poder honrar o teu propósito. Para poder honrar aquilo que você nasceu para fazer. O medo, ele trava muitas decisões da gente, né, cara? O medo, a zona de conforto, ele trava demais. Quantas vezes, cara, aconteceu comigo, quantas vezes assim, poxa vida, hoje tá frio, eu não vou treinar. Poxa vida, né? Cara, mas a cabeça fica ali, viu? Mas é aquele instante ali, aqueles segundos ali. Só o começo, né? Aqueles instantes ali. E, cara, e quantas vezes às vezes, porra, por um acaso ou outro, não vou hoje, não vou fazer o que eu me dispus a fazer. E o arrependimento vinha forte depois. Poxa, eu sou um nada mesmo, né? Se eu não conseguir ganhar da minha cabeça, cara, o que eu vou... sabe? Né? E assim, tipo, o medo ele vai acontecer em tudo que você fizer. Você colocou muito bem ele. Poxa, mas existem outros caminhos. Só que você está disposto a errar, às vezes 10 vezes. Você, né, na borracharia lá, né? Quem diria que você ia chegar hoje? Né? O Felipe de antes, talvez até o Felipe de antes ia falar pro Felipe de hoje, cara, você não vai conseguir chegar nesse padrão. Da onde que você vai conseguir, né? Da onde? Nós estávamos conversando com o Alan, e o Alan relatou pra mim que não tem nenhum tipo de formação. Eu achava que o cara né, quem ia falar pra você que você tem uma empresa desse tamanho? E foi uma escolha. Essa foi uma das minhas escolhas. Não fazer. Então, assim, eu tava contando um pouco pro Marx. Logo que eu completei o ensino médio, 17 para 18 anos, a primeira coisa que você pensa é, o que eu vou fazer de faculdade? E, anos atrás, isso muitas vezes para os pais é aquele maior orgulho, ter um filho formado. Na minha casa sempre foi assim, minha mãe tem 3 faculdades. E eu não me via assim, me formando em algo. Fui fazer direito. Jovem indeciso, fui fazer direito. Fiz 1 ano de direito, entendi que não era para mim. Fui fazer outra faculdade. E quando eu fui fazer outra faculdade, logo eu comecei a trabalhar como estagiário. Falei, cara, eu acho que eu sou melhor trabalhando do que estudando. E talvez eu aprenda muito mais aqui do que dentro de uma sala de aula. Nada contra quem fez. Acho que tem muitas áreas específicas que a faculdade vai ensinar muita coisa que vai ajudar, mas tem muito conhecimento que você vai absorver na prática com vivência e com experiência. E logo que eu percebi que eu poderia ser muito melhor, muito mais útil e poder impactar até mais pessoas trabalhando, ali eu decidi que eu não ia concluir a faculdade, que eu ia só trabalhar. E se eu não tivesse feito isso, será que eu estaria aqui hoje podendo contar para vocês um pouco dessa experiência? Ou será que eu seria talvez um acadêmico? Não sei. Mas a minha escolha na época foi contra os meus pais. Até hoje, minha mãe acha que eu vou me formar ainda, em algum momento. Foi contra, fui extremamente criticado, mas eu falei, cara, nesse momento eu entendo que faz mais sentido para mim trabalhar, que eu vou conseguir construir algo aqui que vai fazer sentido para mim no futuro, e eu vou arriscar com medo, com muito medo, mas primeiro você desbloqueia o medo, depois você toma ação. Simplesmente parei de estudar e fui focar somente no trabalho. E hoje eu consegui chegar em um lugar onde eu nunca sequer imaginei. Hoje a gente falou, putz, será que o Felipão é um borracheiro? Imaginava que hoje seria um grande treinador, que não somente treina empresários, mas que é um grande empresário aqui da nossa cidade. Então é esse ponto que às vezes a gente fala, putz, e se eu não tivesse feito? E eu fiz, pra mim funcionou, graças a Deus, e a gente tá aqui. Poxa, que massa. E você impacta várias outras pessoas. Eu acho que é a maior decisão que você tem, assim, tipo, quando depende só de você. Se eu fizer isso aqui, beleza.
Se eu tomar vamos colocar assim, quando nós éramos mais novos, tudo solteiro, tomar um porre. É eu que vou acordar com ressaca lá. Não vou implicar na vida, né, de outros terceiros, né? Então, assim, Filipão, você como um grande treinador, você, querendo ou não, você influencia em decisões que esses empresários vão tomar. Sim. Então, cara, e não é só na vida do empresário, da empresa ali, né? Como que você leva em consideração isso a hora que... Lógico, vai depender também do empresário, ele vai te escutar ou não, né? Você O Filipão ainda é figura pública, né? Sim. Porque além de treinador, de mentor, de empresário, você é um influenciador. Então tem gente que você influencia indiretamente e que às vezes não te procura e fala, Filipão, você me ajudou a tomar a melhor decisão da minha vida. E o cara tomou porque viu. Assim, quem faz isso é quem vem depois vai contratar o teu serviço, quer se especializar, mas tem muita gente que tá te acompanhando e que simplesmente não vem te dar o tapinha nas costas e o aperto de mão e falar, Filipão, você mudou minha vida. Não. Mas você muda, você tem esse poder. A gente que é publicamente exposto, que é empresário que se coloca até nesse tipo de situação Nessa aqui. situação. Você tá influenciando pessoas e é isso que a gente quer, né? Sim. Cara, eu sou um cara assim que como o Alan falou, acho que por que essa mesa ela é homogênea em muitos sentidos, né? Nas decisões, nas escolhas. E assim, o Jean falou do caminhão dele. Ele tinha 60 mil, tinha que vender, não tinha esse plano B. O Alan falou, cara, não tenho plano B. Eu só tenho uma chance de acertar. A mesma coisa foi a minha. Ou era o borracheiro, ou era mudar a própria vida. Então, eu não sou um cara, por exemplo, que passa a mão na cabeça. Eu não sou esse tipo de mentor. Inclusive, depois eu sou reconhecido, as pessoas dizem assim, cara, eu te contratei porque você fala a verdade. Eu te contratei porque você não passa a mão na cabeça. Eu te contratei porque realmente você fala coisas duras. Então, eu sou o cara do maçarico na bunda. Eu sou o cara realmente de fazer a pessoa tomar uma decisão. Né? De realmente estimular ela a tomar a decisão. Porque a inércia já é permanente nossa. Eu li, na verdade, uma frase de um cara que eu admiro muito, que é o David Goggins. Num dos livros dele, né, Nada Pode Me Parar, ele fala, cara, nós somos como um caminhão. Né? Que ele tá lá, desembreado, ele tá solto. Pra tirar ele do estado zero até o 1º quilômetro por hora, você vai fazer muita força. Só que depois que ele embala, cara, você não para mais, você não segura mais. Então, a nossa mente, as nossas ações, nossas atitudes, elas precisam no mínimo de movimento. Então, assim, a gente precisa entrar em ação, a gente precisa tomar a decisão, a gente precisa fazer algo. Apesar do medo, apesar das desconfianças, Então, eu sou o cara que vou estimular a decisão. E eu sei dessa minha influência, desse meu ponto, assim, não de um papel demagogo aqui, mas é que realmente, cara, você tá lá falando. Eu, por exemplo, eu casei, minha esposa tá lá me vendo, um beijo pra minha esposa, a Aline. Tava com as minhas filhas, até me atrasei por causa disso. E... Não justifica, né? Não. Ele atrasa no treino também. Atrasa no treino normal. Cara, e é por elas também. Cara, mas ela foi um ponto assim, né? Ela veio através de um conteúdo, né? Eu conheci uma amiga dela, que era minha aluna, eu fui professor universitário. Também sei que a faculdade ela não gera aprendizagem, ela gera ensino, ou seja, o ensino e você azar e teu você aprende. As universidades hoje não estão preocupadas na aprendizagem do aluno, então, mas enfim, isso é para outra história. Mesmo sendo professor universitário, eu tenho meus pontos que eu sei que o jovem tem que sair logo da faculdade, né? Aceitamos todas as opiniões, mas também temos a nossa. Temos a nossa. Então, o ponto de influenciar é que eu influenciei a minha própria esposa, né? Então ela começou a me seguir por uma dica de um amigo. Falou, segue meu professor, ele faz umas coisas meio interessantes lá que você curte. E eu não curto muito, mas segue lá, né? E ela começou a seguir e nós estamos se seguindo até hoje. Né? Só que ela mandou, falou, cara, você me ajudou. Não falou porque ela é muito delicada. Então ela falou, você falou um negócio hoje aqui sobre procrastinação que me ajudou muito. Então, a gente sabe que a todo momento, isso aqui que a gente tá falando, vão ter pessoas que vão ouvir que talvez nunca vão ter coragem de chegar pra nós e falar, cara, Alan, eu escutei tua história, cara, que massa, eu vejo que você é da 3C, eu vejo teu conteúdo. Jean, cara, eu sigo a empresa lá, eu sigo as consultoras, eu comprei uma joia de uma consultora, cara, e através da tua história eu mudei a minha. Tem gente que nunca vai chegar a falar isso. Por medo, por alguma coisa. Então, assim, a todo momento nós estamos influenciando as pessoas. Isso não tem como fugir. Eu tenho 2 meninas, uma tem menos de 1 ano, a outra tem 1 ano e pouquinho, cara, e elas olham e elas espelham tudo. Hoje eu cheguei em casa, quando eu entrei tava tocando uma música bem alta, minha esposa tava escutando música com elas e tinha acabado de chegar, então ela ignorou tudo e estavam dançando, e aí eu comecei a dançar junto, com a mochila do jiu-jitsu que eu tinha acabado de chegar, agora final do dia, né, aí com a mochila do jiu-jitsu, nem larguei a mochila, comecei a dançar junto com elas, tava as 3 dançando, falei, vou dançar junto.
E aí eu comecei a fazer um movimento de dança e eu olhei pra Maria Aurora, que é a minha filha. repetindo. Ela tava repetindo igual. Oxe. Ou seja, toda hora nós estamos influenciando. Então é se preocupar em como que eu quero ser essa influência. Cara, e as influências vão passar de geração em geração. Eu vejo, cara, às vezes eu pego um livro em casa e eles não estão assistindo. Então, no momentinho delas, lá uma tá brincando com boneca, que é a menor, e a outra tá assistindo lá. E eu pego um livro. Cara, muitas vezes aconteceu assim, eu querer mexer no celular, que às vezes eu me pego fazendo isso. Sim. Eu me pego, às vezes, mexendo no celular. E as minhas filhas, a gente não tem o hábito de deixá-las mexerem no celular. Elas mexem no final de semana ali que, cara, a gente tem que entender. Eu não sou aquele pai que quer ficar muito fechado. Não pode. Cara, eles vão ter que ter um momento deles ali, porque eles estão na era da tecnologia, a era do celular, então eles vão ter que aprender com, né? Eles vão ter que aprender a lidar com isso aí também. Meu ponto de vista, né? Então, aí muitas vezes eu pegava um livro, por mais que eu não estivesse lendo, cara. A minha menor vinha e pedia um livro pra ela. Eu entregava qualquer livro pra ela, um livro com desenho, e ela ficava ali no sofá, cara. A minha maior tá lendo o livro Pensa em Riqueza, Napoleão Hill. Nossa. Muita coisa ela não entende. Ela fica, pai, por que significa isso aqui? Eu explico pra ela, sabe? Mas ela tá lendo, tá na metade do livro. Que massa. Eu falei, filha, leia uma página por dia. Quantos anos ela tem mesmo? Tem 9. Cara, eu fui ler meu primeiro livro na faculdade, cara. Mas eu? Por aí, cara, eu também. Depois dos 30 anos de idade, fui ler o primeiro livro. Eu lia 2 folhas ali, mas tudo decisão. Eu quero minha zona de conforto, que agora é ficar rolando um feed ali, mandando um vídeo pro pra mim. Escolhendo o próximo golpe, né? Mandando Isso que ele não contou um negócio, vou contar um detalhe aqui, cara. Que todo o caso de affair do... Esqueci o nome do cara. Do Zé Felipe Cana Castelo. Ele sabia tudo no ano passado, cara. Tudo, cara. Chegava no trem e ele sabia. Sabia que eles se largaram? Voltaram. Agora se largaram de novo. Agora estão voltando. Você apreciaria As também. dancinhas do TikTok, Não, tudo. A dancinha eu nunca vi. Não. Dancinha eu nunca vi. Casalzão, né, cara? Casalzão. Cara, então... Você me fugiu agora. É. Mas enfim, cara. Já pensei em colocar uma música aqui da Dana Castela pra nós curtir, né? Mas, cara, tudo, as decisões ali, às vezes as decisões mais simples, cara, que você tem na tua vida, às vezes levam a um resultado muito grande, né? Se todo dia se você decidir todo dia, eu não vou treinar hoje, cara, vai passar um ano e você, né? Agora, se todo dia, eu decido hoje treinar uma horinha ali, é uma decisão simples, cara, é só de ir. Beleza, não, tem que comprar um kimono, tem que pagar mensalidade. Cara, mas isso aí é a pontinha no iceberg. Cara, sabe o que eu acho? Agora você me fez pensar um negócio. Eu acho que as pessoas, elas categorizam todas as decisões como simples por não querer se responsabilizar com o processo, cara. Porque assim, hoje em dia as pessoas tratam como simples até um casamento, cara. Mas não dá nada, cara, eu vou casar, eu vou me juntar, se não dá certo eu largo. Cara, elas tratam com... Ela não é com simplicidade, cara. Elas dão o nome de simplicidade porque isso não exige delas a responsabilidade. Fica exime a responsabilidade. Cara, não tinha pensado nisso, cara. Me veio Não, boa. Faz muito sentido. Muito boa. Hoje em dia tá tudo muito descartável. Vou fazer isso aqui, se não der... Quantos caras não passaram lá pela academia? Eu vou fazer um treino experimental, pra ver se eu gosto. E nunca mais aparece. Mas, e isso acontece em todo lugar. Não só na academia, não só no relacionamento, mas até no trabalho. Você vê, às vezes, a pessoa vai e faz uma entrevista de emprego, simplesmente depois não aparece. Sim. E a decisão, ela é algo que gera um tipo de dor. No começo vai ser desconfortável, porque o Felipe falou. Vai treinar lá pra ver quando a gente apanha, né, cara? Ela vai te tirar de uma inércia. E a inércia, ela é confortável. E a gente não cresce no conforto, só no desconforto. Vou usar o exemplo do casamento de novo. Todo mundo aqui foi solteiro um dia. Parecia ser muito boa a vida de solteiro. Você podia curtir, não precisava dar satisfação pra ninguém. Se tivesse um pouco mais de grana, você até arrumava umas meninas e tá tudo certo. E no momento que você decide casar, você tá escolhendo dedicar a vida a uma pessoa. Abrir mão de tudo aquilo que você viveu. Abrir mão que você julga ser muito bom, né? E parece muito bom. É sedutor. Mas me diga uma pessoa que não amadureceu com o casamento e que não prosperou. Eu não conheço. Quando a gente olha pros bilionários, pras grandes empresas, muito difícil você encontrar um cara que prosperou a ponto de se tornar um bilionário e que não tem uma grande mulher do lado. E a maioria deles nunca se separaram, nunca tiveram outra pessoa. Foi construído com a mesma, lado a lado. E é uma decisão. Exatamente. Que dói, exatamente. Que é difícil. E eu falo pra vocês, eu acredito que se eu perguntar aqui, não é porque a gente tá gravando, cara, mas a melhor decisão que eu fiz na minha vida foi ter casado. E a segunda melhor foi ter filhos, cara.
Porque, cara, quando você tem alguém que depende de você, assim, olhando pro lado do sistema antigo, quando você alguém depende, é a mesma coisa quando você tem boleto para pagar. Né? A maioria das pessoas não tá, algumas pessoas não estão nem aí. Sim. Mas quando você tem uma conta, você dispõe a ter um carro melhor, uma casa melhor, você vai ter que correr atrás, cara. Você vai ter que ir atrás daquilo. Eu almejo morar num lugar, né, que a gente já conversou sobre isso, e eu almejo morar num lugar lá que ainda não dá pra mim, mas, cara, é a minha batalha. A falta a vontade e a vontade é ação. Exatamente. Então, agora eu podia muito bem falar, cara, aquilo ali não é pra mim, é uma decisão que eu tomo de não querer correr atrás daquilo. Então, é certeza que eu não vou ter, se eu falar isso pra mim. Sim. Se eu não tomar a decisão de não quero, cara... E por as pessoas não serem comprometidas, como o Felipe falou, achar que tudo é descartável e dá para mudar a todo tempo. Hoje nós estamos numa geração que eu faço o que eu quero, eu não faço o que precisa ser feito. As pessoas não vão dar certo, porque elas vão pulando de galho em galho. Elas plantam hoje aqui, quando está germinando, quando está brotando, elas já pularam. E daí aquela colheita que ela fez, o plantio lá atrás, ela não conseguiu pegar. Ou nem colheu direito, nem né? colheu, porque eles querem agora, se não der certo eu mudo. Eu tenho certeza que você batalhou muito. Eu faço a mesma coisa faz 14 anos. E eu faço a mesma coisa faz 13 anos. 12 mais 1, aliás. Por favor. 12 mais 1, por favor. 12 mais 1. E as pessoas acham que do nada deu certo, mas o do nada leva tempo. O do nada leva muito tempo. Muito tempo. Eu tenho uma opinião, assim, que até um pouco disso, um pouco talvez da culpa disso, é por conta do acesso à informação muito fácil hoje. Então, quando a gente fala de 14 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, não existia nem WhatsApp. A gente usava telefone, então a informação ela era muito restrita. Se você queria se informar ou aprender alguma coisa, não tinha tudo que tem disponível na internet hoje. E com o aumento da disponibilidade da informação, automaticamente aumenta o quê? O lixo. Tem muito lixo disponível em muito lugar hoje. Não é todo mundo que tem um conteúdo como que a gente está produzindo aqui, que vai entregar algo de valor. Então tem muita gente vendo coisa que é descartável a todo momento. Tem muito influenciador que, em vez de fazer a escolha de usar a influência em favor do bem, tá fazendo influência em favor de coisas que são fúteis, que não fazem sentido. E daí as pessoas veem aquilo, mas esse cara ele enriqueceu muito rápido. Então eu vou tentar isso aqui, se não der certo amanhã eu vou tentar outra coisa. Hoje eu vou tentar fazer aqui a aposta no Tigre, amanhã eu vou fazer o Telex Free e assim sucessivamente. Sempre entrando em coisas que talvez não façam sentido. Mas por quê? Porque estão imersas e consumindo coisas em ambientes que vão te levar a esse tipo de decisão, que pode ser que não seja melhor hoje. Talvez quando perceba seja tarde. Eu vi uma vez o cara falando, não me lembro agora, não me recordo, mas ele falou assim, a partir do momento que você cria uma conta na internet, de uma rede social, você automaticamente ganhou um diploma de direito, um diploma de medicina, tudo. Porque você pode, tá ali, a internet tá ali. Aí chega um cara, um médico e fala alguma coisa aqui, você pode ir lá e discordar do cara. Sim. Né? Porque eu vi em tal lugar lá que isso aqui tá errado, né? É a mesma coisa, um juiz fala alguma coisa, o cara vai lá e ele acha que é né? Entendeu? Então, tipo, a rede social na internet tem muita coisa boa, se você souber procurar, mas o 90% é o que não presta ali, é o passatempo ali. Aí você decide o que você vai escolher daquilo ali ou não, né? É uma escolha. Porque as pessoas estão tão frustradas com as suas escolhas diárias que elas fazem, que elas querem deletar tudo aquela escolha errada. Eu fiz cagada hoje aqui, então eu vou ver aqui para me divertir, para me distrair. Eu não vou refletir sobre aquilo que eu fiz de errado. Eu não vou ver como que eu posso mudar, como que eu posso melhorar, qual caminho eu posso seguir para mim chegar no meu destino. Não, eu fiz aquela escolha errada aqui, que se foda. Hoje eu vou curtir. Hoje eu vou ver a dancinha do TikTok lá, a mulher rebolando, com a calcinha enfiada no rabo e o resto que se foda. As pessoas se anestesiam com pouco, né, cara, hoje em dia. É a dopamina barata. Elas buscam a dopamina muito, barata, muito né, hoje rápido, em dia. Né, eu tenho uma dos segmentos das empresas que eu atuo é de saúde mental, né? E recentemente, junto com o meu sócio, que é o Dr. Kleber, a gente deu uma aula para o mestrado de medicina, inclusive, sobre essa metodologia que foi criada por ele. E justamente nós trouxemos esse dado sobre a doença mental, sobre essa vício dessa dopamina, né? Nós, hoje, até 2030, na verdade, o mundo vai gastar em média de $1 trilhão por ano em saúde mental. Ou seja, estamos adoecendo a todo momento porque as pessoas elas buscam realmente suavizar uma coisa que elas não têm.
Porque elas não querem agir. Aí remonta de novo a escolha, remonta Isso. a você realmente, a inércia, não querer fazer algo, como já falou. Cara, ela quer se anestesiar da vida de bosta que ela tem. Então hoje ela não conseguiu comprar o que ela queria na vida. Ao invés dela usar aquilo pra correr atrás, ela vai se anestesiar com coisas rápidas. Vendo com o que os dopamina outros têm. rápida. O que os outros têm, uma dancinha. Então, cara, eu vou olhar o que o cara lá tá rico e eu desejo a vida dele. Mas eu só desejo, não tô disposto a passar pelo que ele passou. Hoje eu olho o Alan gravando vídeo, olho o Jean tendo prosperidade, eu vou dizer, cara, porra, eu quero ter a vida dele também. Eu quero fazer isso, mas ninguém tá disposto a passar por aquilo. E não é nem o que os outros têm. A gente conversava na academia esses dias lá sobre isso, né? Não é nem o que os outros têm, é o que os outros mostram ter, né? Na maioria das Porque vezes. a rede social é uma vitrine. Aceita tudo. Todo mundo... Ninguém mostra o perrengue, né? Ninguém Tem mostra o perrengue. Tem um filósofo espanhol, que é Ortega y Gasset, o nome dele, ele fala num dos livros dele justamente isso. Ele fala sobre crenças e ele diz assim, numa das passagens, nós não somos o que nós somos. Nós somos a manifestação do que nós acreditamos que as pessoas acham que nós somos, cara. Então a maior parte das pessoas não constroem quem elas são. Elas constroem uma manifestação do que elas acham do que tem em volta. Cara, mas se o cara tá achando que eu sou isso, então eu vou bancar isso aqui na minha vida. Se o cara tá achando que eu sou legal, eu vou sustentar. Cara, e aí é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Até quando que ele vai construir uma casa em cima da areia? Até quando que ele consegue sustentar isso daí? E essa foi uma grande decisão da minha vida, quando eu parei de fazer algo para agradar os outros. Quando eu parei de fazer algo para ter o aplauso e a aceitação das pessoas, e principalmente dos próximos. Principalmente dos próximos. Então, os próximos, eles querem te ver bem, mas não mais bem que eles. Isso é clichê, né? E quando eu decidi mudar, quando eu decidi parar de querer agradar a todos e seguir o que estava no meu coração, seguir o propósito que Deus colocou na minha vida, cara, aí a virada de chave foi gigantesca. E é uma decisão bem difícil daí, né, cara? Porque, assim, eu conheço de onde você veio, eu sei o trajeto que você tá fazendo hoje, então não é bem assim pra você falar um não, né, cara? Pô, às vezes você fica no teu subconsciente ali, pô, mas como é que eu vou falar não pro cara, né? Né? Pô, o cara me viu ali, eu não sou tudo isso aqui, vou falar um não pro cara, a gente fica se remoendo, cara, mas... Hoje mesmo eu te falei um não, né? Hoje mesmo eu te falei um não. E se fosse há 10 anos atrás, eu não sei o que eu ia fazer pra te falar isso. E que nem o Jean falou, assim, muitas vezes, pra gente prosperar, a gente vai ter que mudar de ambiente. E se afastar não só de alguns hábitos, muitas vezes de algumas pessoas, e normalmente são das pessoas que estão mais próximas. Isso acontece muito. O Projota falava na música, né? As vaias vêm dos seus. É isso. É isso que é foda, né, cara? As pessoas que às vezes estão do teu lado, cara, nós comentamos também, a gente conversa bastante. Cara, se você pegar ali as publicações tu no Instagram, que seja da vida, né? Você vê uma publicação, você que tá as meninas lá. Cara, quem vai curtir os desconhecidos, cara. Quem vai dar o gostei ali. Tomara que seja porque gostam realmente, né? Tomara. Mas os conhecidos... Não fazem nada, cara. Nada. Quieto, né? É bem isso. E o mais legal de tudo é quando você dá certo na vida, que vão achar que é do nada ou que teve sorte. Mas é o do nada há 15 anos. Depois eles vêm bater nas costas e vai dizer, eu sempre acreditei em você. Eu sou esse cara, eu sabia que isso ia dar certo. E daí aquele cara que ninguém dava bola, ninguém escutava, não prestava pra nada, agora é o conselheiro, agora é o que ajuda. Daí, como eu falei lá na primeira e única escola de negócios esses dias, né? Tava tendo um momento lá, eu falei pro outro senhor que tava lá, ele contando a história de vida dele, e ele não conta muito a história de vida, né? Eu falei, cara, você é um nadador, cara. Sabe nadar? Não sei nadar. Você é um nadador olímpico. Você é o cara que foi pra Olimpíada, ninguém acreditava lá na tua cidade, lá de Prudentópolis. Ninguém acreditava em você. E daí você foi pra Olimpíada, você tomou a decisão de fazer acontecer, você nadou e foi lá e voltou campeão. Aí você voltou em cima do carro de bombeiro. E daí todo mundo bateu nas costas. Nossa. Agora então tem todo mundo é amigo. Mas isso é definido pelas decisões e pelos caminhos que você trilhou até você chegar no carro de bombeiro. E demora. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou na vida, Filipão? Cara, mais difícil foi desacreditar das pessoas mais próximas. Porque todas as frases que eu ouvi remontavam a alguém que não teria capacidade, que não teria condições. Eu ouvi de pessoas próximas. A minha primeira palestra que eu fui dar, quando eu contei, ela falou assim, ele tá mentindo. Nossa.
Quando eu fui na primeira formação, que eu dei 10 cheques, eu não sabia quanto, se eu ia poder pagar os outros, que eu só tinha o dinheiro da entrada. Da primeira formação grande que eu fiz, isso há mais de 10 anos lá em São Paulo, eu dei 10 cheques de R$ 1.400 na época. Mas o meu salário fixo era R$ 437. Então eu não sabia como eu ia pagar. E quando eu fui, também falaram, isso aí é loucura. E eu fiquei até o meio-dia, a partir de uma frase que eu ouvi lá, a pessoa falou assim quando começou, se até o final do dia, todo empolgado assim no treinamento, se até o final do dia isso aqui não fizer sentido pra você, você pode sair lá, ir lá no guichê de que você fez o teu check-out e pedir o teu dinheiro de volta. Você já tava com a cabeça que... Eu fiquei das 7h30 da manhã, que foi o check-in, né, não o check-out, o check-in do evento, até a 1 da tarde, que foi o horário do almoço, pensando em como eu ia pedir meu dinheiro de volta. Nossa, cara. Porque eu não prestei atenção, eu não consegui me concentrar. A única coisa que eu ouvia era dessas pessoas que tinham dito que não ia dar certo. E eu fui pra lá sem o dinheiro do hotel. A história é muito mais longa. Tipo, as pessoas, teve gente que me ajudou lá. Então, eu fui com pouquíssimo recurso. E, cara, a principal decisão foi não querer mais ouvir essas pessoas. E eu não passei 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu passei mais de 10 anos ouvindo essas pessoas. Então foram escolhas todos os dias de abafar o que elas me diziam. Acho que a escolha mais difícil pra mim foi essa, porque existia amor, existia um laço, existia uma coisa muito maior ali e que eu tive que romper. Então essa decisão pra mim foi uma das mais fortes da minha vida, que é realmente escolher não ouvir o que as pessoas que estavam muito próximas a mim me diziam. Então pra mim assim foi a maior decisão. Se eu não tivesse escolhido não ouvir, cara, certamente eu tava numa borracharia. O máximo de prosperidade que eu tivesse, talvez hoje, era sei lá, ter uma máquina. Você é dono da borracharia. Você é dono. Ou uma máquina pra desmontar pneu. Ô, Filipão, aproveitando que você falou, deixa eu até perguntar. Posso perguntar também? A casa temos um novo âncora. A gente já quer virar host no negócio. Eu acho que assim, você falou muito de não ouvir essas pessoas, que foi uma decisão muito difícil. E depois que você para de ouvir essas pessoas e olha pra trás, não parece que essas pessoas sempre estavam ali pra te colocar pra baixo? Quebra um pouco da confiança. Eu também passei já por uma situação assim muito parecida, de confiar por muito tempo em pessoas e num determinado momento eu olhar e falar, cara, mas realmente, será que faz sentido? Será que era isso mesmo que eu queria? Será que essa pessoa estava pro bem ou não? E você sente isso também ou não? Claro que sente, cara. Porque assim, por que faz você questionar? Porque existe um certo carinho e amor. O laço teu deve ser muito parecido com o meu, muito próximo. Então você ainda tem, cara, será que essa pessoa fez porque me amava, porque ela não entendia o meu momento, porque ela limpou a minha bunda e ela não sabe o que eu tô vivendo hoje, ela não consegue compreender, ou ela fez por maldade? Se fosse uma pessoa mais longe, você saberia que era maldade. O que gera mais fácil descartar. O que gera a confusão, acho que na gente, é porque assim, você quer ter acesso ainda àquela pessoa. Você quer ainda, de certa forma, ter ela próxima. Então você se questiona. Cara, fez por mal ou fez por bem? Cara, no meu ponto de vista, com a minha experiência, eu acredito que era impossível essa pessoa enxergar o que eu estava enxergando só. Foi só isso. Ela não conseguia enxergar. Até porque, isso eu falo dezenas de anos, décadas, porque já fazem 15 anos que eu faço o que eu faço. Mas eu fui borracheiro até os 19 anos de idade. Ali eu deixei de ser. Então dos 19 eu tô com 39. Então são 20 anos. Foram 2 décadas ouvindo. E recentemente, há poucos meses, essa pessoa visita a minha casa, vislumbra o que eu vivo. Acho que eu falei pra você hoje isso. E essa pessoa manda uma mensagem pra mim meia-noite e fala assim, eu não entendi como era a tua casa. Hoje eu entendi como você vive e eu senti Deus lá dentro. Então, só depois de 20 anos ela entendeu. Então, eu acredito assim que era um pouco de maldade, de dureza da vida, pra eu não quebrar a cara, mas era muito mais assim, cara, ela não enxergava o tamanho do meu sonho, o tamanho da falta que eu tinha e da vontade que eu tinha e que eu não tinha plano B, que eu ia fazer dar certo até dar certo. O tal da vida do caboclo que não tem plano B é diferente. Não tem bosta nenhuma, muito melhor do que o que tem. É diferente. É muito melhor, porque hoje, cara, eu tenho a opção eu sou o cara que cortava o presunto e o queijo em 3 pedaços em casa.
Então eu tinha que cortar em 3, porque não Então podia você já era comer. mais burguês, que eu cortava em 4. Nossa, 4? Já era mais 3 já era difícil de comer um pão. Já comia presunto, não era nem apresentado, né? Daí eu tenho que fazer assim, não. Eu só abria o presunto, cheirava e guardava. Não podia comer. Cara, cortava em 3. Lá em casa cortava-se em 3. Pra durar mais o presunto, pra durar mais o queijo. Então, tudo que você tem mais acesso é uma bosta, cara. Porque aí você fica... as tuas decisões já não são as mesmas. Você já pondera muita coisa, você já às vezes nem decide. Porque hoje eu tenho condição, graças a Deus, de chegar e escolher um presunto ou um peito de peru no mercado, e daí já gera confusão. Será que eu levo esse ou levo esse? Você já torce o nariz para fazer mínimas escolhas, cara. Então, eu falo que o sacrifício é uma virtude na nossa vida, cara. Então, sacrificar algo sempre vai ser uma virtude, cara. Teve acesso de tudo, vai gerar dificuldade. Agora eu vou voltar a contar. Eu curei essa do presunto, do queijo? Não, cara, até hoje eu corto na metade, cara. Eu não corto em 3, até hoje na metade, cara. Ali fala, por que você corta na metade e pega inteiro? Eu digo, não consigo, cara. E pra eu comer inteiro, com a fatia inteira, eu tenho que ter feito um dia muito top. Pra comer um rolinho. Eu venci essa um tempo atrás, sei lá, um ano talvez. Saímos da loja, ia próximo ao mercado ali, a nossa loja. E aí eu fui no mercado, comprei 4 pão de padeiro, pão francês, e uma volta de linguiça. Falei, vamos comer pão com linguiça hoje em casa. E fomos, chegamos em casa, fizemos um café, e aí comemos aquele pão com linguiça. Só tem um detalhe, nós comemos tudo à volta de linguiça, Felipe. E logo depois que a gente comeu isso daí, Deus me levou lá na minha infância, onde uma volta de linguiça, quando aparecia, Nossa, tinha que durar a semana inteira. Uhum. E daí eu chorei, cara. Eu entrei em prantos. Porque hoje a gente tem, como você falou, tem a possibilidade, tem a liberdade para fazer, não diria tudo, mas quase tudo. Né? Tudo que o dinheiro permite comprar é barato. Então hoje a gente tem essa possibilidade devido às nossas escolhas, né? Valorizando e honrando tudo aquilo que a gente já viveu, mas sempre buscando mais, sempre incomodado, sempre na falta. Sempre na falta. Aquele lugar que você vai morar ainda, e vamos ser vizinho lá, se Deus quiser, cara, é pela falta. É pela falta. Porque você não tem hoje. Mas você vai chegar lá. É tudo pela falta. O Felipe falou uma grande verdade aqui lá no início. Né? Eu decidi sair do caminhão por quê? Porque eu não me via dentro daquele lugar ali sendo humilhado, sendo desvalorizado, passando perigo de roubo, de acidente o tempo inteiro. Eu entendia que tinha algo maior dentro de mim. Então a falta de eu expor tudo aquilo que estava dentro de mim e a falta de ser mais bem tratado, mais honrado, que foi que fez eu tomar a decisão. Cara, eu tenho uma história compartilhada. Só tô com essa história triste. Eu desbloqueei essa parte da minha vida que eu falei lá na aula na Adélia, né? Que eu desbloqueei isso de contar minhas histórias que eu não contava, né? Você falou que fez direito, né, cara? Ele falou que fez direito e não tinha o que fazer, cara. Que bom, cara. Você não fez administração, eu fiz administração. Não, peraí. Eu também fiz administração. Então os caras caiu na mesma. Ele fez 8. Caiu na mesma. Eu comecei 3 faculdades, eu tá. não concluí nenhuma. Uma delas foi administração. A primeira que eu comecei foi administração, foi na faculdade particular aqui na cidade, e eu era borracheiro ainda. Nossa. E aquele dia... Era o Jorge da borracharia. O primeiro dia de aula que eu fui, cara. Primeiro dia porque eu tinha perdido, eu nunca fui estudar. Eu comecei a estudar na faculdade. Eu me liguei lá, cara. Então, aquele dia, tipo, eu tinha uma solução que eu fiz em casa, lá na borracharia, pra lavar a mão. Porque ficava preto de Normal, borracha, né, cara? Sujo pra caralho. Né? Aí eu criei uma solução que ia areia, óleo diesel e detergente. Nossa. Cara, e aí limpava, ficava zero. limpinha. Daí o óleo diesel dava tipo uma hidratada, sabe? Não tinha creme. Deixa eu ver se saiu tudo. Não, saiu já. Já saiu. 20 anos depois já saiu. E aí aquele dia... Tem uma manicure. Agora tem uma manicure. Aquele dia, eu não consegui lavar a mão, cara. E eu tive que ir, eu fui com as mãos sujas. Cara, primeiro dia de aula, eu era muito esquentado. Hoje eu sou calmo, eu era muito esquentado. Na primeira, o cara viu que a minha unha estava daquele jeito e acertou na veia, cara. Foi na hora de eu me apresentar, quem era pra se apresentar, e ele falou, esse é o Borracha. Cara, nossa. Eu voei no gogó dele, cara. Eu nunca mais encontrei ele, mas eu perdoo ele. Porque ele não tinha culpa, cara. Professor? Falou não, isso? um aluno. Um aluno? Aham. Depois do intervalo, foi se apresentar pro professor que chegou pra
Daí, você não, cara. Daí, a hora que eu fui falar, esse é o borracha. Cara, eu falei que o Lazareno, será que ele já levou o carro dele lá, cara? Eu era borracheiro, cara, mas ele acertou, cara. E eu fiquei com raiva dele. Foi no gogó dele na aula. E aí, depois de anos, eu falei, cara, os caras não tinham culpa, cara. Quem tinha culpa era eu, cara. Se eu não gostava de ser chamado de borracha, então eu tinha que sair. Cara, e a faculdade virou minha chave nesse sentido. Eu falo que a faculdade me mostrou a vida. As pessoas estavam numa esteira da vida, correndo no 16, e eu cheguei na minha esteira que já estava ligada no 16, porque a negada já estava acelerada, e eu quis subir no 1.5, cara. Eu me estrepei, e é ali que eu comecei a acelerar. Cara, mas essa eu tive que lembrar dessa do borracha, cara. O Lazarento acertou na primeira, cara. Quando eu levantei me apresentar, ele viu minhas unhas. Esse é o borracha. Ele podia chamar de mecânico, de qualquer outra coisa, cara. E pior, o cara acertou. Calouro apelidado aí, né? Poxa. E briguento ainda, cara. Você terminou a faculdade falando isso? Terminei, cara. Ô, professor universitário, cara. Pois é, Leandro, eu fico aqui pensando, cara, eu acho que eu vou ter que voltar num próximo episódio, cara. Só tenho segundo grau supletivo ainda, cara. Tem que voltar a estudar mais um pouco. Mas eu fiz o segundo grau no supletivo, cara, porque eu não gostava de estudar. Eu ensino médio também só. Uma das piores decisões que eu tomei na vida, colocando por pior decisão, foi não ter estudado, cara. Porque uma das maiores pancadas que eu tomei na minha vida foi quando eu tava no exército. E aí, tipo, cara, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade e eu já tava em obra com meu pai. Meu pai é construtor, né? E me levava pra fazer faxina em obra. Não queria estudar, então, né? Então vai trabalhar. Vai trabalhar, né, cara? Vai trabalhar. Ia lá varrer as coisas em obra lá, né, cara? Enfim. E o tempo passou e eu parei de estudar mesmo na 7ª série. Eu reprovei 2 vezes e falei, não vou mais. Larguei, meu, porra aí. E parei e daí fui pra construção mesmo, construção. E aí meu sonho era ficar no exército. Fiquei no exército, né? E no meu primeiro... Eu era muito bom no que eu fazia. Tanto que eu perdi até a namorada quando eu tava no exército, porque eu queria estar lá. Eu gostava, criado assistindo Rambo e coisa lá. Então, cara... Não, eu gostava do exército. Gostava do exército. E aí, cara, então, tipo, pô, o que tinha em missão, eu era voluntário e pra tudo. Então, tipo, eu era muito bom, muito bem conceituado, assim, ó. E os caras me queriam bem. Daí me chamaram pra ser sargento temporário. Daí, beleza, porra, né, cara, que massa ser um temporário, né? Daí eu e mais 4, fomos 5 caras chamados lá, e, nossa, no meio de tudo aquela galera, foi... Daí, beleza, veio os capitão lá, então, ó, foram muito bem conceituados, vocês muito bem indicados, então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pra casa agora, vão trazer xerox, tal, e o histórico escolar, e ensino no histórico escolar com o fundamental completo. Daí eu travei, né, cara, na hora, né? Falei, puxa, e agora? Falo, né? Só que daí, tipo, como você tá aí, eu falei, vou tomar uma cana, né, agora por mentir, né? Eu chamei o capitão, falei, ó, capitão, tô cursando, mas nem tava porra nenhuma, eu tinha abandonado. Cara, deixa eu ver o que diz o edital, que vem da brigada, né? Brigada em Cascavel, né? Quartel-general, vem. Cara, tem que estar ensino fundamental completo. Infelizmente, daí já vem um capitão aí, um lixo no capitão, sabe? Diga-se de passagem, um lixo, um gordo, ridículo. Assim, ó, vai na rota, você não serve. Falou bem assim pra mim, cara. Cara, o que eu chorei naquele dia, cara, que eu chorei, sabe? Eu falei, porra, que decisão errada. Mas, enfim, o tempo passou. Creio que muita coisa que acontece na vida da gente não era pra ser, apesar das decisões, não era pra ter sido. Mas ali eu me espertei, terminei, fiz supletivo, terminei no supletivo também, que era mais rápido, que eu queria fazer faculdade também. Enfim, daí terminei tudo, fiz faculdade, não me formei. Fiz 2 também, não me formei nenhuma, mas tá bom. E quando eu saí do exército, cara, a minha decisão era, uma vez eu trabalhei com um cara, trabalhei numa panificadora antes, um ano antes de eu entrar no exército, e ele falou, cara, quando eu fiquei no exército, eu fui falar pra ele, falei, cara, ele falou, vou te dar 2 conselhos na vida, se você seguir, você vai se dar bem. Ele falou pra mim assim, exatamente com essas palavras, ele falou, cara, o primeiro é, não case antes dos 28 anos de idade que você vai se arrepender. Ele falou, aproveite. E outra coisa, não trabalhe pros outros. Se você trabalhar pra você, você vai se dar bem na vida. E, cara, o primeiro conselho eu não segui. Não segui. E deu certo. Com 23, graças a Deus, poderia estar errado, mas graças a Deus deu certo. Mas o segundo foi, cara, e eu ali sempre martelando, eu vou pegar o exército como um trampolim. Quando eu saí daqui, saí com acerto e beleza. E eu fiquei lá meus 8 anos do exército, né? Quando eu saí com um acerto de 14 mil reais
e eu tinha um carro no valor de 12 mil reais, que era um Corsinho, lembra aquele Corsinho vermelho que eu tinha? Montou um negócio. E eu, cara, entreguei tudo na mão do cara. Comprei um restaurante, um pequeno restaurante que tinha aqui perto do Detran, entreguei tudo na mão do cara e mais 10 mil parcelado no cartão de crédito da minha sogra. Foi o que eu comecei. Falei, não tem como dar errado. E ali foi de domingo a domingo. E, cara, melhor decisão que eu tomei na vida, não trabalhar pros outros. Nada contra quem trabalha CLT, mas, cara, foi uma coisa que virou a chave na minha vida. Trabalhar sempre pra mim. Já a gente passa perrengue, eu acredito que todo empresário passa perrengue uma hora ou outra ali, mas, assim, melhor decisão que eu tomei na vida, sabe? E essa é uma decisão que ela é difícil pra todo mundo, né? Ou sair do CLT ou num emprego que tem uma garantia para você empreender. Que empreender também tem muita gente que romantiza. E a gente só vê na internet a parte mais bonita. Sim. Que é a parte que, pô, você vai ganhar muito dinheiro, você não vai ter horário, você trabalha de segunda a sexta. Não vai ter horário mesmo, é 24/7. 24/7. Então, essa parte da romantização do empreender, o Filipão até eu gostei agora, porque ele falou assim, tem aquela vida de bosta. Falando a verdade. Empreender não é fácil. Não é. Todos os dias você vai tomar um pau na bunda e tem que continuar sorrindo. Você tá numa chuva de pica, você tem que escolher a mais fina. Não tem o que fazer. Mas o cara romantismo porque o cara se espelha no 15 anos do cara lá. No 10º degrau, na esteira, na 20 por hora. É a comparação errada que você faz. Diferente, entendeu? Né? Não cara, dá. O cara... Cara, a única comparação, na minha opinião, que cabe é com você ontem, velho. Exatamente. Você pode se espelhar. Você pode Sim, escolher se total. espelhar em outras pessoas. Mas Ter comparar como não, referência, comparar, você exatamente. referenciar alguém. O que esse cara fez? Cara, esse cara tem, eu não tenho. Cara, E é peraí, importante nada a ver. porque o sucesso, ele gera lastro. No total. Quem conseguiu atingir um lugar de sucesso, ele tem muitos atalhos que a gente consegue hoje pegar. Então gerou um lastro. Meu médico fala muito isso, Dr. Valdir. Toda vez que eu vou lá, eu ouço. Alan, sucesso tem lastro. O que esse cara tá fazendo que você não tá? Você já parou para olhar? E isso faz total sentido. Então, quando a gente tem as pessoas que são as nossas referências, a gente consegue rastrear e acelerar. Mas como a gente não tem como referência, aí Fica difícil, né? Você fica como comparação, é porque você compara querendo ter. Toda comparação é porque você vai comprar um carro, você compara para tomar uma decisão. Você pega como referência diferente. Né? Eu olho aquilo, putz, eu tenho a referência dessa garrafa, então eu vou fazer melhor. Se eu comparo e falo, nossa, que ruim, a minha não tem isso. Então, a comparação, ela pressupõe a falta. Enquanto a comparação, não. A referência, não. A referência é, cara, aquilo lá fez aquilo lá, eu vou fazer esse caminho. E empreender é cagar um abacaxi de lado, né? Todo dia. E você, Alanzão, qual que foi só? Cara, Leandro, acho que assim, cara, decisão difícil a gente toma todo dia. Desde a hora que acorda. Mas tem algumas, assim, que nem a primeira, que foi sair do CLT e empreender, foi uma delas. Então, eu comecei na empresa onde eu trabalhava como estagiário. E eu fui estagiando até certo ponto. Em determinado momento, eu me tornei CLT. Era empresa de tecnologia também? Não, era uma empresa de serviço. Antes de ser de tecnologia, a gente trabalhava com serviço e eu comecei CLT. Então, eu era operador de telemarketing. Esse era o meu trabalho, é o cara que liga cobrando dívida. É o cara chato, né? É o cara chato, né? É o cara que ninguém quer atender, né? É o cara que fica com a orelha quente de tanto levar xingo todo dia. Esse era o meu trabalho. Com 18 anos eu era operador de telemarketing. E eu era CLT. E ao longo dessa caminhada eu fui me desenvolvendo, subi para um cargo de gerência, um cargo de supervisão. Chegou no momento que a remuneração que eu ganhava, somando o meu salário na época com a comissão, era quase que insustentável, assim, provavelmente já ganhava mais que dono na época. E aí eu me tornei sócio. Só que para eu me tornar sócio, naquele momento eu tinha que abrir mão da comissão. E para mim era uma grana que era considerável na época, pô, 19, 21 anos eu tinha. Não tinha nem carro, não tinha nem carro com 21 anos. Demorei a ter carro. E essa foi a minha primeira decisão, assim, que eu acho que foi bem disruptiva, assim, putz. Pô, mas eu tô confortável aqui, eu ganho, sei lá, na época 6 mil reais somando salário e comissão. Pra mim virar sócio, eu baixava pra 2,5. Cara, só pra ter o status de dono. De dono, com uma miséria em cotas, assim. E eu fiz. Peitaço. Dei um peitaço, abri mão. Essa foi uma, porque se eu não tivesse feito aquilo lá atrás, hoje talvez eu não tivesse a oportunidade de me tornar sócio na empresa no tamanho que ela tá. E não teria nem tido a oportunidade de entrar no ramo de tecnologia, porque foi através dessa empresa de serviço que nasceu a oportunidade de entrar na tecnologia. Porque a empresa de tecnologia que eu trabalho hoje,
era fornecedora da empresa de serviço onde eu trabalhava. Então foram vários movimentos dentro desse mundo corporativo que eu só consegui executar e participar porque lá atrás eu falei, não, vou ter que ganhar menos grana, mas eu preciso estar nesse negócio. Preciso estar nesse negócio porque não tenho plano B. E daí assim, de vida pessoal, acho que o Felipão contou história, acho que vale a gente contar, mas logo que eu me tornei sócio, assim, foi tempo difícil. Pô, minha mãe até hoje, até pouco tempo atrás, ela ainda achava que eu era peão. Assim, CLT. Pô, mas como assim? Você não fez faculdade e tá tocando uma empresa aí com 170 cabeça? Não faz sentido, não deu? Eu falei, pô, até entender. E meu pai também. Meu pai faleceu pouco tempo depois de eu me tornar sócio. E assim, a gente não tinha muita coisa. Minha mãe é funcionária pública, hoje ela é policial federal. Meu pai sempre mexeu com um negócio de seguro, com rolo de carro, uma coisa ou outra assim. Mas não era um negócio que dava muito dinheiro. E uma coisa que meu pai deixou, enquanto minha mãe e ele eram casados, eu tinha a casa onde a gente morava, ela tinha ficado para mim e tinha usufruto dos meus pais, do meu pai. Quando ele faleceu, cara, levou anos e, pô, eu tinha baixado a minha renda porque eu tinha me tornado sócio e eu tava começando a minha vida com a minha esposa, tinha 22 anos. Aí, num belo dia, eu sabia que aquela casa, ela não era minha, porque ela foi comprada pelo meu pai e pela minha mãe, mas ela tava na minha propriedade. Cara, eu fui lá e vendi, tomei a decisão, vendi a casa. Vendi a casa porque na época eu precisava começar a minha vida e eu não tinha de onde tirar grana. Não tinha de onde tirar grana. Vendi a casa, arrumei uma guerra com a minha mãe mais uma vez. Se eu vendi a casa na época foram 394 mil reais. Eu peguei daquele dinheiro 36 mil reais, que eu comprei um Focus. Eu tinha um outro carro que minha mãe já tinha me ajudado a comprar. Eu comprei um Focus, devolvi, dei todo o dinheiro restante para minha mãe. Falei, ó, não quero, e eu vou devolver o dinheiro do Focus. Depois desse Focus eu dei de entrada num apartamento para mim morar com a minha esposa. E quando eu tive grana, eu devolvi integralmente aquela grana. Falei, mãe, essa casa eu sei que estava no meu nome, mas ela não era minha. Não fui eu que comprei. É um negócio que é de vocês, eu devolvi integralmente. Falei, cara, agora que eu posso, então acho que faz parte do caráter eu fazer isso daí. Nossa. Que eu vendi, cara, eu vendi a parada forçado, por baixo dos panos, porque estava no meu nome, simplesmente vendi, peguei a grana, comprei o Focus, dei o resto da grana para minha mãe e falei, cara, uma hora eu vou te devolver. E depois eu usei esse carro para comprar meu primeiro apartamento e assim as coisas foram progredindo. E tem outra, assim, toda decisão que a gente toma é difícil, né? Desde casar. Acho que a única que a gente não pode dizer que é difícil é ter filho, né? Ter filho, pô, a maior bênção que existe. Então, pô, é um negócio que é sobrenatural a hora que você tem um filho, você saber que você gerou aquilo, é uma responsabilidade a mais. Essa é uma que não tem como ninguém se arrepender. Acho que essa é uma que parece difícil, mas é a melhor que existe. Show de bola. Excelente. E você, compadre? Tua pior decisão que você já tomou? Além de montar um carro turbo, compadre. Essa esse é o mais tranquilo. O caboclo que monta um carro turbo tá empenhado. É decisão ruim. E difícil. E eu vou voltar ainda. Um dia eu vou voltar. Cara, só ter cortado um pouquinho, nós estávamos falando lá na academia, né? Se o cara mexer com um carro turbo, ele não vai pro caminho da coisa errada, mas ele já tá na coisa errada. Já tá na coisa errada. Primeiro porque ele não tem tempo, porque sempre vai estar com algum problema. E segundo porque ele não tem dinheiro. Porque o carro vai levar tudo. Ou vai faltar dinheiro ou vai estar quebrado, um dos dois. É isso. Mas ali o Alan falou que é problema a todo momento. E hoje eu com 5 negócios, né? Já cheguei a ter 1.000 pessoas que dependiam de uma decisão minha, né? Uma decisão minha podia impactar direta ou indiretamente a vida dessas pessoas. Isso, tomar decisões todo dia, não sei para vocês, mas para mim é algo já meio viciante. Que tem dias que às vezes a gente não toma tantas decisões como o habitual, e aí chega uma hora dessa, 9 horas da noite, e você tá em casa, às vezes no sofá, e parece que você não fez nada. Parece que teu dia foi uma merda. Então, as decisões mais difíceis da minha vida, elas são diárias. Não a mais difícil. As mais difíceis tá lá quando talvez eu saí da serraria que eu trabalhei dos 12 aos 19 anos e fui realizar meu sonho de ser caminhoneiro. E logo eu vi que o sonho era um pesadelo, mas eu tomei essa decisão de sair de lá. Depois, quando eu vendi o caminhão para começar o primeiro negócio, mas assim, um dia eu entendi algo muito precioso, pelo menos para mim. E não tem a ver com a decisão mais difícil, mas com o dia mais difícil da minha vida. E eu sempre faço uma analogia
que eu acredito muito que o dia mais difícil da minha vida foi o dia que eu nasci. Foi o dia mais foda, o pior dia da minha vida foi o dia que eu nasci. Porque eu tava lá dentro da barriga da minha mãe, no quentinho, eu nasci no mês de agosto, no friozão. Eu tava lá no quentinho, eu não precisava comer, eu não precisava respirar, não tinha luz no meu olho. E de repente, do nada, eu saio pra fora, passando frio, eu tenho que comer, meu aparelho digestivo tem que funcionar, eu tenho que respirar, eu tenho que enxergar. Cara, se eu superei isso com um dia de vida, nada pode me parar. Nenhuma decisão difícil vai me parar. E quando a gente entende isso, cara, é algo que transforma a vida. Porque nada, ninguém vai parar você. Porque você já venceu o dia mais difícil da tua vida. Então, o que acontece no dia a dia nosso não são problemas, são situações. São situações que a gente está pronto, apto e tem total capacidade e força para resolver. Show de bola. E a tua? Nossa, eu já contei já minhas decisões, né, cara? Pra gente dar uma concluída geral, Felipão, se quando as Marias, e elas vão chegar, pai, os 15 anos, pai, como é que eu faço pra tomar uma boa decisão? O que você falaria pra ela? Eu espero muito que elas saibam já qual a decisão, que elas já venham. Porque se eu chegar lá e elas não souberem nada, eu falhei com o pai até os 15 anos delas. Eu espero todos os dias poder estar presente com elas, direcionando elas em pequenas decisões, todos os dias, sendo amparo, sendo proteção, para que lá na frente eu possa apenas ser um conselheiro, e não alguém que realmente vai ter que dizer por elas, ou que fale por elas, porque eu vou ter falhado. Hoje, o meu sacerdócio principal é a minha casa. O restante, as 20 empresas que eu atendo, os 4 negócios que eu tenho, um conglomerado com as pessoas que eu entrego, de mais de 1.000 colaboradores hoje, não diretamente ligados a mim, mas com todas as empresas que eu atendo, são uma extensão da minha casa. Hoje, o meu principal sacerdócio realmente é a minha casa, é a minha família, as minhas meninas, as minhas Marias. E eu sei que lá na frente, quando eu tiver meus 15 anos, eu falei esses dias sobre isso. Inclusive, eu sei que eu vou ser o cara chato. Elas vão dizer assim, lá vem o pai com aquela história, ele vai falar de novo como ele começou e tal. A única coisa que eu espero é que elas tenham caridade para me ouvir quando eu chegar lá nesse momento. Então, assim, cara, eu espero muito. Eu sei que 15 anos é uma idade muito jovem, que vai ter muito questionamento ainda. É na idade das decisões, né? Eu faço isso, faço aquilo. E agora, né? Eu tô gostando dele, tô gostando dela, né? Entendeu? Enfim, são muitas decisões, né? É um momento onde realmente elas vão estar afloradas. Mas eu espero muito que elas tenham condição de poder fazerem boas escolhas, né? De realmente eu ter sido assertivo como pai. E acho que eu respondo da seguinte maneira. A resposta real mesmo é a seguinte. Se elas tiverem já só a coragem de me consultar, cara, eu já vou ser um cara muito sortudo. Porque com 15 anos, elas poderão consultar qualquer pessoa. Se elas vierem até mim, cara, independente da resposta, eu já vou ser um cara muito sortudo. Cara, eu acho que todo pai quer isso, né, cara? Quer ser consultado, né, Quer ser consultado. Esses dias eu vi um vídeo, cara, é um senhor barbudão, assim, que ele é psicólogo lá e ele fala muito sobre criação de filho, né? Pegando um gancho. Que tem menina também? O Piangers? Eu acho que é. Que a filha dele, uma viagem, 18 anos, cara. Ele falou, pode escolher o que você quiser, filho, que eu vou te dar o presente. É o Piangers. Vou te dar o presente lá. Daí a filha dele chegou pra ele, pai, quero uma viagem, pai, quero uma viagem. E aí ele falou, não, vai viajar com teus amigos? Não, pai, quero uma viagem nós dois. Cara. Eu vi essa parada. Viu? Tem uma do Cortella, eu vou ter que contar, porque também é com a filha dele, eu tenho menina, e daí eu fico bobo, né, cara? Ele fala a mesma coisa, ele tá lá na casa dele, a filha dele pergunta, o que você quer de aniversário? Você já deve ter escutado essa. Não é do Cortella, do Clóvis de Barros. E aí ela fala assim, pai, eu queria receber minhas amigas aqui em casa, mas, tipo, eu queria que vocês não ficassem aqui, não tem problema dele, mas eu vou aonde? Vá naquela padaria que você gosta tanto, né? E aí ele vai e passa dele, qual é o homem, né, o ser humano que vai, ele fala que a filha dele, tudo que ela pede, ele faz. Que abandona num sábado, deixa a casa sozinha pra filha e sai pra ficar numa padaria, porque uma criança te pediu pra você fazer isso. Mas ele foi. E ele fala quando ela autorizou ele voltar pra casa, ele volta e ela chega assim, ele pergunta, como foi, filho? Nossa, pai, foi muito legal e tal. E aí ela fala pra ele assim, pai, hoje foi o melhor dia na minha vida.
muito obrigado por você ter feito isso. Nossa. Daí ele falou, cara, por eu ter ouvido aquilo, valeu a pena ter Compensou ficado tudo. 3 horas na padaria. Daí ele fala, eu ficaria uma semana na padaria. Só pra escutar. Eu ficaria aquilo um ali. mês na padaria dele. Eu compraria uma padaria pra escutar isso. Eu vi Cara, isso é aí. mais ou menos isso, Muito cara. da Se as hora. minhas meninas já vierem me consultar, cara, já vai ter valido a pena. Você, Lazão, eu esqueci o nome do teu... Augusto, Augusto. Piazinho Augusto. Cara, eu acho que assim, me tornar uma referência e um alicerce tão grande pra ele, que também ele tenha menos dúvidas. Óbvio que é uma fase que vai ter muito, Muito mas que ele demais. tenha menos dúvidas e já saiba qual que é o caminho certo. Acho que se eu conseguir passar pra ele, através dos valores e da referência que eu vou me tornar pra ele, que eu tô construindo pra ser, e no dia que ele precisar tomar uma decisão com essa idade, ou que ele tenha uma dúvida, não somente consultar, mas que ele saiba qual que é o caminho correto a seguir, eu já fiz o meu trabalho. E é muito difícil, acho que é um trabalho muito difícil ser pai. Se ele quiser ser você, né, cara? Imagine que top, Nossa, né, cara? Esse Nossa, é bom cara. demais. É bom demais. E a gente que vive isso todos os dias, Felipe, acho que o meu filho tem a mesma idade que as tuas menininhas. A gente tá passando pelos mesmos momentos e é tudo muito bom, tudo muito novo. Cada dia eu aprendo alguma coisa com ele. E é o tal do negócio que não vem com manual de instrução. Não. Não tem chat GPT, não tem Não. inteligência artificial, não tem quem consultar. A partir do momento que nasceu, é teu e é tua obrigação moldar com caráter e com valores. Então, se ele chegar nos 15 anos e eu for a maior referência para ele, e no momento que ele tiver uma dúvida, ele saiba qual caminho tomar, ou se pergunte, se não perguntar para mim, pense, mas o que o meu pai faria nesse momento? Boa demais. E será que já não é um bom caminho? É a mesma mim é pergunta isso. que nós devemos fazer, né? É. O que Jesus faria, né? Tendo ele como Sim, referência, como como referência, pai, como a maior como nosso pai, referência, ele né, faria. Como nosso Se o pai. nosso filho tiver referências de Jesus em nós, Tá resolvido, tá né? resolvido. Tá resolvido. Tem um livro que é A Imitação de Cristo, né, cara? Daí você pensa, né, cara, pô, eu vou ler um negócio aqui, cara, é um hiato muito grande, né? Como é que eu posso ser um cara, um bosta que eu sou hoje, um pecador, e querer imitar Cristo? Mas é justamente isso, né, cara? É querer imitar o pai, né? É isso. O teu filho, com certeza, já entra no carro e faz os mesmos gestos que você faz. Eu não consigo tirar ele dentro do carro. Viu? Cara, a minha menina, ela é uma menina, ela tem jeitos diferentes do menino, a educação é diferente. Sim. Mas ela entra no carro comigo, ela quer ir embora comigo, e aí hoje no banho, eu tava dando banho nelas, nas duas, e aí a mais velha eu peguei e falei, como que você dirige com o papai? Cara, ela fez um movimento com o braço, cara. Então ela fez assim, né, cara, dirige comigo. Então, cara, ele já modela você. Por que a gente não imita ele também, né, cara? Pois é, cara. Bom, deixa eu só falar. E você, Janzão, quando o Miguelito chegar e falar, pai, quero comprar um caminhão. Cara, eu Quero ser espero, caminhoneiro. eu espero que ele tenha maturidade suficiente para tomar a decisão. E se ele decidir por isso, eu acredito que, como para mim hoje eu agradeço e louvo a Deus todo esse período, para ele vai ser um grande aprendizado. E vai formar um grande homem. A dificuldade, né? Eu acredito muito que a dificuldade modelou quem eu sou hoje. Tudo que eu vivi me tornou quem eu sou hoje. Mas eu quero voltar num episódio que aconteceu. O Miguel tem 8 anos, você não conhece ele ainda, né? Ele tem 8 anos. E quando o Miguel tinha 8, 10 meses, nós estávamos lá na loja antiga, na loja anterior, e tinha um espaço de café lá, e o Miguel estava gatinhando. E nisso chega um conhecido meu lá na loja. Era um conhecido, não era um amigo. E ele tinha casado ali, fazia uns 3 meses, né? Eu sabia que ele tinha casado, nós não tínhamos conversado. E ele chegou lá na loja, e daí o Joãozinho. Daí casou e tal, e aquela conversa, né? O cara recém-casado e o Miguel por ali gatinhando, mexendo nas coisas. E daí veio aquela pergunta que não quer calar, né? Quando a pessoa casa, né? E eu tava com o Miguel do lado. Daí, Joãozinho, vão ter filho? Como é que é? Como, né? Estão programando? Como é que vai Já É ser? encomendou? Não. Porque eu tô fazendo a faculdade e ela tá fazendo a faculdade. Já não, tem que esperar. Daí ele falou bem assim, isso me marcou a minha vida. Daí ele falou assim, Jean, porque você sabe, quando você tem filho, você tem que fazer as coisas pros filhos. Daí ele falou mais um pouco, daí eu falei, Joãozinho, cara, eu entendo você, mas eu preciso te discordar. Falei, eu não levanto um dia da minha vida, e isso é muito real. Eu não levanto um dia da minha vida pensando em fazer algo para deixar pro Miguel. Falei assim, o que eu quero ensinar a ele é que ele seja um homem honesto, um homem trabalhador, e que saiba conquistar as coisas que ele queira, que ele ame a família dele, que ele respeite, que ele cuide, e que ele seja um homem que honre
o nome, principalmente o sobrenome que ele tem. Cara, nessa hora acabou a conversa, ele terminou de tomar o café e foi embora. Mas eu precisei ser verdadeiro. Porque eu não tô criando um ser para esse mundo. Eu tô criando um homem que venha fazer diferença no tempo dele. É isso que eu tento fazer, por mais com as minhas falhas, com os meus pecados, com os meus erros. É isso que eu tento fazer todo dia. E é isso que eu peço para Deus, que ele esteja apto e que ele entenda que ele está aqui para cumprir um propósito. E para ele cumprir esse propósito, ele tem que ser um homem íntegro, um homem que honre com seus compromissos, honesto, de caráter, que ame as pessoas, que cuide das pessoas, porque do contrário ele só vai ser mais um aí, andando, perambulando por esse mundo. Resumão, as escolhas vão vir o tempo todo. Na nossa vida, na vida das nossas crianças, né? E, cara, cabe a nós treinar elas da melhor maneira possível para que elas não tenham tantas dúvidas nas decisões delas, né? Seja se disporem a fazer alguma coisa, não me dispor por isso, então faça acontecer, né? Então, muito bom que o Felipe falou ali, cara, se eles puderem consultar, a gente terem essa confiança, né? Que é o que eu quero demais, eu falo até hoje mesmo, menino, ó, tudo que acontecer, fale pra mim. Não interessa o que aconteceu, com quem aconteceu. Chegue e falem pra mim. Né? Vamos ter essa amizade. Então eu sempre tô conversando com elas. Porque, cara, a gente sabe que uma decisão errada é o que eu falo pra elas. Ó, se você se decidir hoje, uma decisãozinha que você toma agora vai impactar tudo a tua vida. Tudo o teu futuro. Não que às vezes de forma ruim, mas enfim, vai impactar. Então tem que ter um discernimento muito forte pra consulta teu coração tá em paz para essa decisão, beleza. E a tua cabeça tá boa? Vai em frente. Mas se você puder consultar teu pai e tua mãe aqui, com certeza, né? Então, muito bom. Galera, quero agradecer novamente vocês. Muito obrigado, Felipão. Cara. A gente sabe Você quer concluir alguma coisa? Eu quero falar algo que não foi comentado aqui, se você permite. Claro, fica à vontade. Eu quero falar sobre uma decisão muito importante que nós não falamos ainda, eu acho, na minha humilde opinião, ela é de extrema importância, que é a decisão de fazer o bem. Hoje nós vivemos num mundo onde a gente só vê merda, só vê notícia ruim, só vê coisa mal acontecendo, mas ao mesmo tempo tem muita coisa boa acontecendo e a gente não vê isso, porque normalmente as pessoas não mostram as poucas que fazem o bem, que ainda tem gente que faz o bem. A gente só vê o mal, e daí porque está acontecendo o mal, eu vou fazer o mal. Quando você decide fazer o bem, não tem a ver se a pessoa merece o teu bem ou não. Você fazendo o bem revela quem você é, não se a pessoa merece ou não. E um dos pilares do nosso negócio que está lá na plaquinha, o único valor do nosso negócio é pessoas são mais importantes que coisas. E seguindo isso, foi uma decisão que a gente tomou lá atrás, porque tudo que eu vivi na minha vida, lá na serraria, no caminhão, eu decidi fazer diferente. Tudo o não que eu levei, o mal que fizeram contra mim, eu reverti em bem. E isso, a colheita tem sido gigantesca. E quando eu falo gigantesca, não tem a ver com dinheiro, embora isso ele venha também. Tem a ver com legado. E legado é tudo aquilo que dinheiro nenhum compra, né? Legado não é o que você... legado é a verdadeira herança. É isso que se deixa nas pessoas, porque o resto que você deixa para as pessoas se acaba com o tempo, e o legado você deixa embutido nas pessoas. Então a gente tem construído uma história que ela é digna de ser contada justamente por isso, por fazer o bem. Não importa se a pessoa merece ou não, porque o bem revela quem eu sou. E é com isso que eu encerro. Show de bola, valeu. Tudo veio da escolha que você tomou no passado de largar o caminhão, né? Então, tudo isso daí. Felipão, qual que era a pergunta que você gostaria que eu tivesse feito pra você? Puta, cara. Tá ficando mais difícil. Vai terminando, vai ficando mais difícil. Cara, pergunta que eu gostaria que você fizesse pra mim, cara. Sobre escolhas. Meu Deus, cara. Sabe que você me pegou, não? Não tenho ideia agora, cara. Alanzão? Eu também não consigo pensar. Acho que só o que o Jean falou foi muito bom. E acho que só conceituando também e participando da fala dele, fazer o bem, a escolha de fazer o bem, ela principalmente
é fazer o bem quando não tem ninguém olhando. Acho Exatamente. que essa é a melhor parte, assim, como que você se comporta, como que você age, como que você escolhe quando não tem ninguém olhando. Isso muitas vezes é fazer o bem. E é ali que revela qual é a nossa escolha diária, nosso caráter, nossos valores e princípios. Acho que isso aí é uma coisa extremamente E é importante. daí que vem o resultado, né? Daí que vem o Porque resultado, quando a quando prosperidade. a semente é plantada é no chão, né? É escuro. Isso. Ninguém vê. Ninguém vê Mas dali brota algo que a gente vai colher. que vai colher. Se você escolher uma boa escolha agora, cara, vai deixar pra vocês falarem em legado, vai deixar um legado que vai arrastar gerações, né? O mais brabo aqui dessa sala, daqui 100 anos, né, não existe mais nada. Não vai ouvir falar. Então, mas o legado que você plantou hoje, a semente que você plantou hoje vai perdurar no Miguel, nos filhos do Miguel, nos filhos da Maria. Vocês falaram sobre ajudar, né, cara? E eu ainda não consegui pensar numa pergunta. Você sabe que me deixou extremamente provocado. Acho que quando saiu o episódio, eu me comprometo a colocar lá, pelo menos nos comentários, a pergunta que eu A gostaria que intenção você era pudesse essa, fazer. deixar um de vocês em xeque. Cara, mas o... Parece um mata-leão. que ele deu. Não ele tem deu como um sair, armlock. tipo, não tem como sair, Cara, né? no meu celular tá gravado lá, Marques Lock. De tanto armlock que eu tomei desse homem até hoje. Ficamos sem saída aqui, né? Cara, vocês falaram sobre a caridade, né? O armlock que eu dou de você que escolheu me dar o braço. Todos eles. Todos Você eles. que escolheu, porque eu Aham. sempre falo pra vocês, olha o braço, Aham. cuida do braço, Aham. olha o braço. Tá aí uma pergunta, né? Tá aí o braço. Tá aí uma escolha, né? Tá aí uma Tá escolha. aí uma escolha. Tá aí uma Mas a escolha. gente tem a escolha de bater também. É, né? a escolha de bater. Pra não quebrar. Santo Agostinho dizia que a caridade ela não serve para ajudar aquele que recebe a caridade, mas ela serve realmente para transformar aquele que é o caridoso. Então, realmente, cara, a caridade ela não ajuda quem recebe. Às vezes a gente pensa, vou dar esse 2 pila aqui pro cara, vai tomar pinga. Não, cara, quando você dá o dinheiro, você está se ajudando. A caridade ela serve para ajudar aquele que o faz. Então, vocês estavam falando sobre o bem, né? Então, o bem te ajuda, cara. Então, não tem. Você pensa, eu tô fazendo pelo outro. Cara, pode ter certeza que eu tô fazendo mais por você do que pelo outro. Com certeza. Eu também acredito bastante nisso daí, cara. Bastante É como uma plantação, cara. Um grãozinho de milho, ele forma uma espiga que vai se multiplicar. Então eu acredito bastante nisso daí, cara. Tudo Cara, que você... a pergunta que você não me fez, agora eu vou trazer e vou ligar no jiu-jitsu nosso. Quais são as escolhas que você deixou o braço pra perder e ter que bater um dia na vida? Tá feita a pergunta, então. As escolhas que eu deixei o braço pra bater e tive que bater. Não, eu não sei te responder, mas é uma pergunta que eu vou ter que me responder. Eu vou ter que... Eu acredito assim, cara, que se assimila muito a você tentar fazer uma coisa nova. Você tá tentando me atacar. E da forma que você ataca, você fica vulnerável numa área. Quando você arrisca fazer alguma coisa, você tá ficando vulnerável em outras áreas. Você ainda é desconhecido. É desconhecido. Entendeu? Então, ao meu ponto de vista, é isso aí. É vulnerabilidade pelo desconhecido. Tudo bem, cara. Ou seja, filosofando, a vulnerabilidade pressupõe evolução, então, né, cara? Exatamente. Cada Porque vez que daí, eu cara... me permito ser vulnerável, eu tô evoluindo. Exatamente. Você se dispôs, pô, eu vou me dispor, vou pôr a mão na gola dele aqui. Sexta-feira eu não vou deixar o braço. Vou pôr a mão na Agito. gola dele aqui pra tentar puxar ele, só que esqueceu ali. Esqueci. E daí é tchau, né? Daí não tem é- que fazer. Ou mas só que daí você, poxa vida, daí eu né, não vou fazer mais isso. Sexta-feira eu vou me Tentar expor de- diferente. um outro Rola. jeito. Vou deixar o pescoço, né? Deixar o pescoço. Hoje a gente tava treinando triângulo lá, Aham. né? Aí você lembra que eu falei pra você, ó, se eu tô com meu braço aqui, você encaixou o triângulo e Uhum. você puxou meu braço. Se eu te segurar, você não vai ter essa alavanca pra ir pra trás. E eu vou meter o cotovelo no teu estômago ali e eu vou passar. Então, é brechas que você vai encontrando. Agora, se você só ir pra trás e deixar o braço, alguma coisa vai ficar Vai ali. dar ruim. É. Vai dar ruim. Mas eu vou responder isso aí pra mim. Depois eu mando nos comentários Show de quando bola. sair esse episódio. Rapaziada, mais uma vez eu quero agradecer vocês. Felipão, muito obrigado. Uma honra, A cara. gente sabe Obrigado. que, né, já falamos das duas Marias, lá sabe o tanto que que dispõe você cuidar de uma criança, mas você com duas e as duas nenenzinhas lá, manda um abraço pra Aline lá, Tá aí, que ficou tá cuidando. Nos vendo. Vai estar nos Um vendo esse abraço, episódio. doutora. Vai ser convidada também a participar aqui com a gente.
Inclusive, vou dar um spoiler, no Dia das Mães, vou chamar ela. Boa. Vou chamar ela no Dia das Mães. Daí você vai que Só chororô. E as meninas podem vir junto, não? Claro que pode. Então, A casa é nossa. vai ver o caos aí. Alanzão, cara, muito obrigado também por ter largado teus afazeres lá. Tinha treino marcado lá. É mesmo. Hoje o único compromisso era esse aqui. Muito obrigado, cara, por essa disponibilidade. Janzão recebeu o convite ali nos 45 segundos e decidiu na hora, não, eu vou. Decidi não ir na academia, né? Pois é, uma boa decisão e espero ter sido Foi uma a melhor decisão decisão muito boa. de hoje. Cara, compartilhou um pouco da tua história, da tua vida e deu um norte em decisões aí. Tamo junto. Galera que acompanha a gente, espero que esse episódio tenha feito sentido. Se virar a chave um pouquinho na cabeça das pessoas sobre decisões, já valeu demais a pena. Rapaziada, muito obrigado, assim me despeço de vocês. Eu sou o Leandro Marques e hoje foi mais um episódio do Com Podcast. Nossas redes sociais vão estar na descrição, assim como todos os outros aqui que estão presentes na sala. Um grande abraço a todos. Valeu. Tá aí, senhor. Tá aí, Tá rapaziada. fechado. Era isso. Era isso, tá pronto. Não sei se atendeu a expectativa. Também não sei, mas tá Boa, bom. cara, foi da hora. Tá bom. O que você Hoje, quer dizer? depois você vê que... Depois você vê que ficou muito... Corta. Agora eu entendi por que ele ligou. Responder as perguntas.